Por que o fenômeno que chamamos de consciência é tão singular? Por quê? Será que ela existe em todo o universo? Apenas no ser humano? Que tipo de fenômeno é isso? Então é isso que nós vamos falar hoje, a singularidade da consciência. Então, vamos conferir? Muito bem. O que é esse fenômeno da consciência, gente? Esse é um tema que tem sido muito recorrente aqui no canal Paulo Stecco e também nessa playlist Ciência Espiritual, que é especificamente, eu acho que a mais técnica das playlists e dos vídeos que nós temos aqui no canal. E tenho falado muito sobre mente, consciência, natureza da realidade, coisas, né, desse tipo, então. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou usar material de 3 pesquisadores muito diferentes entre si. Um físico, um cineasta de filmes e documentários sobre espiritualidade em si, e de um ufólogo. São 3 coisas bem diferentes, mas os 3 têm uma visão sobre singularidade da consciência. Os artigos que eu vou usar nesse vídeo, todos estão originalmente em inglês, eles não foram traduzidos para o português, então eu traduzi algumas partes que vou ler aqui para vocês, mas na descrição do vídeo eu vou colocar o link dos 3 artigos para que vocês possam ter acesso. Se alguém quiser usar o Translate do Google lá para traduzir os artigos, tranquilo, vocês vão entender boa parte do que está escrito ali, não tem problema. Nós vamos começar por uma figura que falou sobre isso. Mas antes eu quero ler para vocês um dito de um destes pesquisadores, que na verdade vai ser o último do qual vou falar, mas para iniciar é interessante, que é o Dr. Stephen Greer, que é um ufólogo bem conhecido. Eu até já fiz um vídeo falando sobre o trabalho dele aqui, que é o episódio chamado Contatados e Ufologia de Quinto Grau. Foi o episódio número 13 aqui da playlist Ciência Espiritual. No seu Twitter, em 2018, o Dr. Greer disse o seguinte: a consciência é uma singularidade. Em virtude de sermos conscientes, sencientes, estamos ligados uns aos outros, ao cosmos e a todo espaço e tempo, mesmo quando isso não é plenamente percebido. Contato consciente de massa é igual divulgação e transformação última. Vamos fazê-lo. Por que ele colocou isso? Porque ele é o criador de um projeto chamado Project Disclosure, ou Projeto Divulgação, que tem o objetivo de divulgar tudo, né, o que supostamente os governos tenham sobre os UFOs, por exemplo, ou sobre consciências de outras civilizações não terrestres. Né? E em fevereiro de 2021 ele disse, na verdade, todo o cosmos é não local porque é consciente. E aí é que nós começamos a considerar a questão da consciência. Todo o cosmos é não local, porque é consciente. Aí vem uma mistura de ideias que vem da ideia de mente una, do panpsiquismo, de uma consciência primordial, e isso tudo ao longo deste vídeo agora vai aparecendo. Mas o primeiro, então, dos indivíduos que nós vamos usar nesse processo, para que vocês tenham uma ideia, é esta figura aqui. Se chama Erwin Schrödinger, bem famoso, né? Por que ele é famoso, gente? Porque ele é o responsável por um experimento mental, não foi realizado, obviamente, que é chamado experimento do gato de Schrödinger, ou como diz, né, nos memes do Jovem Místico, o gato de Schrödinger, né? Para quem não sabe pronunciar o nome dele. É muito comum a gente ouvir isso. Gato de Schrödinger, no qual nós falamos aqui daqui a pouquinho também.
Mas o Erwin Schrödinger ele foi um físico, um dos principais responsáveis pela mecânica quântica, ou também chamada física quântica. Só que num dado momento ele se encheu o saco de que a física quântica não respondia a várias perguntas, chegou a ser criticado por Einstein e tudo, aí ele mandou meio que as favas dessas teorias da física e foi trabalhar um pouco com a biologia para tentar descobrir o que era a vida. E então, inclusive, ele escreveu esse livro aqui, que é bem conhecido, O que é Vida? O aspecto físico da célula viva. E é um livro bem interessante, eu vou ler uns pedacinhos para vocês aqui, né, nesse momento, para mostrar o que ele imaginava que era a vida e a consciência depois de chegar a essas conclusões de que havia alguma coisa errada com a teoria quântica da física, né, ou a mecânica quântica. Tinha alguma coisa que estava fora da equação. E ele foi um dos poucos físicos, junto com David Bohm, do qual eu falei no episódio anterior, inclusive o 69, que teve a coragem de incluir a consciência no cálculo da física, alguma coisa considerada incrivelmente herética. Então ele seria um dos heréticos, né, ou reacionários da física, junto com David Bohm, de certa maneira. Então acho muito interessante isso. E aqui nós temos o gatinho do Schrödinger, que é aquele famoso experimento que é só mental, obviamente, uma proposição mental, ele não foi feito, né? E se um gato estivesse dentro de uma caixa, numa circunstância em que houvesse um decaimento de um material radioativo que está lá naquela caixinha, lá em cima, à direita, e à medida que fosse decaindo, essa radiação ela faria com que o martelo quebrasse aquele vidro com veneno, e aí o gato morreria, obviamente. Mas enquanto nós não verificamos essa caixa, depois de um dado tempo, o gato estaria vivo ou estaria morto? Esse é o paradoxo, né, do experimento mental, né, proposto como um exercício, obviamente, mental por Schrödinger. Mas eu acho interessante que um dia teve uma dessas jovens namastê gratiluz tentando falar de física quântica, mas na verdade o pessoal confunde muita coisa que é nada mais do que positivismo, né, com física quântica, coaching e coisas assim, que não tem nada a ver com física quântica, dizendo que a física quântica provou através da experiência do gato de Schrödinger. Não provou nada, gente. O experimento do gato de Schrödinger é um experimento mental, ele é uma teoria mental do Schrödinger. Nunca foi feito esse experimento. Parem de fumar coisa ruim, gente. É coisa séria, né? Bom, mas vamos especificamente falar do Schrödinger. Eu vou ler algumas coisas para vocês aqui. O Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, que nasceu em Viena em 1887 e morreu lá também, né, em 1961, ele foi um físico teórico austríaco, conhecido por suas contribuições à mecânica quântica, especialmente a chamada equação de Schrödinger, pela qual recebeu o Nobel de Física em 1933. E então propôs o experimento mental conhecido como gato de Schrödinger. Deu ainda grande atenção aos aspectos filosóficos da ciência, bem como a conceitos filosóficos, a ética e as religiões orientais antigas. E ele era considerado ateu de um ponto de vista religioso, inclusive. Então, nos primeiros anos de sua carreira, Schrödinger tornou-se familiarizado com as ideias da teoria quântica desenvolvidas nos trabalhos de Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Arnold Sommerfeld e outros. Esse conhecimento ajudou a trabalhar em alguns problemas na física teórica, mas o cientista no momento ainda não estava pronto para se separar dos métodos tradicionais da física clássica. Bom, seguindo seu trabalho em mecânica quântica, Schrödinger dedicou um grande esforço para trabalhar numa teoria do campo unificado que uniria a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares dentro da estrutura básica da relatividade geral, fazendo o trabalho com uma correspondência estendida com Albert Einstein. Em 1947, ele anunciou o resultado, Teoria do Campo Afim, numa palestra na Academia Real Irlandesa, mas o anúncio foi criticado por Einstein como precoce e falhou em levar a teoria unificada desejada. Após sua tentativa fracassada de unificação, Schrödinger desistiu de seu trabalho na unificação e se voltou para outros tópicos. Sem dúvida, a maior parte dos trabalhos de Schrödinger foram voltados para a mecânica quântica,
Mas, embora não tenha tanto reconhecimento quanto na parte de física pura, o cientista também se dedicou ao estudo da vida e de organismos biológicos. Nessa parte, sua principal obra é O que é Física, O que é Vida, publicado em 1944, essa que eu mostrei agora na figura agora há pouco para vocês. O objetivo de Schrödinger com sua publicação era expor que era possível explicar por leis físicas o comportamento de organismos vivos, ainda que algumas dessas leis não fossem completamente conhecidas na época. Nela, o físico passou por conceitos como a diferenciação de organismos vivos de não vivos, como também o funcionamento de um corpo comparado a uma máquina e o destrinchamento do código genético e das células. Segundo ele, devemos estar preparados para descobrir que ela, ou seja, a estrutura da matéria viva, funciona de uma forma que não pode ser reduzida às leis comuns de física. E isso não sobre o funcionamento de que exista alguma nova força ou o que quer que seja dirigindo o comportamento de cada um dos átomos de um organismo vivo, mas sim porque sua construção é diferente de qualquer outra coisa que já tenhamos testado em um laboratório de física. Aliás, isso é inclusive proposto pela visão sistêmica. Essa grande diferença entre a visão que se tem da física, que quer explicar todo o universo pela matemática, e a visão dada pela biologia, como eu falei inclusive no vídeo anterior, sobre David Bohm, que não se encaixa nessa visão física de que tudo é matematicizável, como eu falei. E o Schrödinger foi um dos primeiros físicos a perceber essa questão também, no final da história. Mas tem um artigo aqui chamado Observações sobre o conceito de consciência de Schrödinger, que é de Ivan Havel, que é o artigo, então, que eu vou deixar aqui para vocês depois o link para que vocês leiam. O original está em inglês, mas eu vou ler boa parte dele aqui em português já. Ele diz o seguinte: um dos maiores físicos do século XX, então Erwin Schrödinger, é conhecido por ter uma grande quantidade de interesses em disciplinas não físicas, incluindo biologia e filosofia. Em particular, seu pequeno livro, ou longo ensaio de 1944, que é Vida, What is Life, tem sido frequentemente mencionado a esse respeito. As ideias de Schrödinger sobre a estrutura do portador material da vida, em particular da informação genética, e suas ideias sobre os organismos vivos que se alimentam de sua entropia negativa influenciaram muito alguns biólogos proeminentes da época. Um pouco menos conhecidos são seus pensamentos sobre a natureza da consciência e do self, ou eu, incluídos no mesmo ensaio, bem como em seus outros trabalhos e palestras. É importante notar que suas opiniões não mudaram consideravelmente no período de quase 40 anos. Em seu primeiro texto, escrito em 1925, pouco antes de sua descoberta da mecânica ondulatória, Schrödinger considera 4 questões filosóficas fundamentais e que até hoje são muito importantes. Quais são elas? Primeiro, existe um self? É uma pergunta que o Buda já procurou responder há 2.500 anos atrás. Segunda, existe um mundo fora do eu? Uma proposta que para os budistas não é estranha, A terceira, este ser cessa com a morte corporal? Pois é, então ele estava pensando que é possível que a nossa mente ela extrapole o corpo vivo. E quarto, o mundo cessa com minha morte corporal? Aqui, duas das 3 leis sistêmicas da mente, que eu já falei em vídeo, parecem ser pelo menos teorizadas, que são a da pré-existência da mente e a da sobrevivência da mente. A primeira seria, então, a ação à distância. Então, ele fez essas perguntas que são muito importantes. Ele afirma que não há combinação satisfatória de respostas sim e não a essas perguntas, devido ao papel paradoxal do próprio eu individual no mundo externo. Schrödinger não encontra a questão e sua possível solução no dualismo sujeito-objeto, mas sim no dualismo singular-plural. Segundo ele, a verdadeira dificuldade está na multiplicidade espacial e temporal de observar e pensar os indivíduos. Aqui, novamente em obras posteriores, Schrödinger se refere à velha visão vedântica segundo a qual a consciência é apenas uma, singular, identificável com sua fonte universal, que os vedantinos chamam de Brahman. A percepção da pluralidade espacial e temporal de consciências ou mentes é apenas uma aparência ou ilusão.
Conhecimento, sentimento, escolha, que você chama de seus, né? São essencialmente eternos e imutáveis e numericamente um em todos os homens, não em todos os seres sensíveis ou sencientes. Ele escreve isso em 1925. Aí, 19 anos depois, ele disse: a consciência é um singular cujo plural é desconhecido, que existe apenas uma coisa e que o que parece ser uma pluralidade é apenas uma série de diferentes aspectos dessa única coisa produzida por um engano. 30 anos depois ele escreveu: obviamente há apenas uma alternativa, a saber, a unificação de mentes ou consciências. Sua multiplicidade é apenas aparente. Na verdade, há apenas uma mente. Aí, então ele usa o conceito de one mind, ou mente una, quando ele fala disso, né? E 36 anos depois, pouco antes de sua morte, ele escreve novamente, como um comentário a uma linha nos Upanishads: a pluralidade de seres sensíveis é mera aparência, Maya. Na realidade, todos eles são apenas aspectos de um único ser. Isso é bastante Advaita Vedanta, né? Então, Schrödinger, como cientista, buscaria uma natureza orgânica ou mesmo física dessa unidade. Uma dica é pensar em indivíduos geneticamente conectados, cuja vida corporal e espiritual não seja interrompida entre as gerações, mas apenas restrita, semelhante à consciência do indivíduo durante o sono. A memória de um indivíduo interage com a memória supraindividual armazenada, por exemplo, em instintos. Essa é a visão de Schrödinger. Para alguns de nós, o conceito de Schrödinger do self singular pode parecer absurdo. Mas então, por que não considerar igualmente absurda a ideia de um mundo real objetivo singular, mas acessível apenas por meio de uma multiplicidade de várias de suas versões personalizadas, cada uma sendo um produto privado da percepção e do pensamento de alguém? Na verdade, a questão da objetividade ou objetificação ou objetivação também é exposta por Schrödinger, que aponta para seu aspecto paradoxal. Como excluir minha própria consciência do mundo real se eu não excluir meu corpo, os corpos de outras pessoas e suas consciências? Posso tomar como manifestações objetivas de seus cérebros? O que há de tão específico em mim, ocupando porque esse, né, dos corpos andando num mundo objetivo? Eis a grande questão, né? É interessante comparar os pensamentos de Schrödinger com as opiniões de um de nossos filósofos contemporâneos, Thomas Nagel. De acordo com Nagel, podemos imaginar todo, digamos, meu self composto de duas partes, o self subjetivo e o self objetivo. O primeiro, o self subjetivo, é tendencioso pela minha perspectiva pessoal, enquanto o último, o self objetivo, é sem centro, ou seja, admite uma perspectiva arbitrária sem qualquer preferência. A visão descentralizada do mundo é, de acordo com Nagel, aquela para a qual diferentes pessoas podem convergir. Assim, de uma direção diferente, ele se aproxima da visão de Schrödinger. A busca da objetividade requer o cultivo de um eu objetivo universal bastante austero. Schrödinger está muito interessado na natureza do processo material conectado com a consciência. O que sabemos sobre o funcionamento do cérebro não fornece pistas suficientes para distinguir quais processos particulares servem à consciência e quais não. No entanto, a observação de que o que se repete muitas vezes sai gradualmente do domínio da consciência sugere, de acordo com Schrödinger, que a consciência está associada àquelas funções do nosso sistema nervoso que se adaptam, pelo que chamamos de experiência, a um ambiente em mudança, com o aprendizado da substância viva. É saber como é inconsciente. Acredito que muitas das ideias de Schrödinger ainda aguardam um reconhecimento total. Um deles está relacionado a um tema que, se bem elaborado, pode ajudar a entender alguns dos processos mais complicados da natureza. É o acoplamento interativo mútuo de entidades em diferentes níveis de descrição. Uma parte com o todo, um indivíduo com o coletivo, o particular com o genérico, etc. Enquanto o ser, a vida e a evolução de alguém não podem ser, sem falta de compreensão, separados do ser, da vida e da evolução do outro. Um exemplo típico
é a interação mútua da vida real e do comportamento de um organismo vivo individual ou espécime com a evolução de sua espécie. O indivíduo, com a sua estrutura, propriedades e padrões básicos de comportamento, está subordinado às leis da espécie, da mesma forma que um jogador está subordinado às regras do jogo. Né? Por outro lado, os indivíduos são portadores, transmissores e até modificadores das leis e regras a que obedecem. Na verdade, cada vida individual, cada dia na vida de um indivíduo, tem que representar uma parte, por menor que seja, da evolução de nossa espécie. Um golpe de cinzel, por mais insignificante que seja, na estátua eternamente inacabada de nossa espécie. Aí escreve Schrödinger. Dessa forma, Schrödinger encontra o papel específico da consciência em relação à evolução biológica. Ele entende a consciência como guardiã de anomalias, eventos incomuns e outras novidades que ainda não foram transferidas para o conhecimento inconsciente e, eventualmente, para a memória genética. O acoplamento interativo mútuo em diferentes níveis pode nos ajudar a elaborar a ideia de Schrödinger de singularidade da consciência em oposição à pluralidade de pessoas. Então, o conceito de singularidade da consciência em Schrödinger é nesse sentido, como oposição à chamada pluralidade de pessoas. Então, ele se inspira, de certa forma, no Vedantismo para essa ideia. Pode-se apenas pensar em dois níveis fortemente acoplados e inseparáveis, um correspondendo à consciência comum universal, no singular, o outro às consciências pessoais individuais, no plural. Existe um acoplamento análogo, por exemplo, entre uma espécie e seus espécimes, então, entre um jogo e suas correspondências, entre uma linguagem e seus enunciados, entre uma canção e seus cantos, entre um estilo artístico e obras de arte, entre uma doença e suas ocorrências, ou entre uma lei e suas aplicações. O que é importante, a entidade de nível superior tem sua própria vida. Não é definido como uma coleção arbitrária de entidades de nível inferior, mas envolve uma interação dinâmica real entre entidades de ambos os níveis através de uma grande lacuna nas escalas espaço-temporais. Então, minha proposta é tratar a consciência singular junto com a pluralidade de todas as suas modalidades, como um sistema interativo acoplado dinamicamente desse tipo, do tipo assim. Então, para ele, tem essa conexão entre a singularidade da consciência no nível mais universal e a pluralidade das pessoas, né, que manifestam em vários níveis menores, digamos assim, essa tal consciência. Essa é a primeira visão que nós podemos dar de uma singularidade da consciência. E aí, nós vamos para um segundo texto que foi escrito, vamos colocar a fotinho dele aqui, por esta figura, que se chama Barclay Powers. Ele é um autor e cineasta futurista. Ele tem bacharelado em estudos do leste asiático pela Universidade de Colômbia e uma vasta experiência como acadêmico independente. Estudou meditação chinesa, tibetana, indiana, yoga e tradições de artes marciais por mais de 30 anos. Então, Powers está atualmente lançando vários projetos de mídia em todo o mundo relacionados à evolução da consciência com base em seus estudos com vários mestres de antigas tradições de sabedoria. Interessante que nesse caso ele tem esse doc aqui, que é o The Lost Secret of Immortality, que é uma graphic novel também, existe, que é bem interessante sobre tudo isso. E então ele é o responsável pelo segundo texto, que eu vou ler partes, obviamente, porque o texto original é muito longo, também chamado A Singularidade da Consciência, que está no site integralworld.net, e eu vou deixar também na descrição do vídeo o link desse artigo em inglês, mas ele é realmente muito longo, então eu não vou poder ler todo ele, obviamente, só partes que eu destaquei como importantes para ver o que ele quer dizer. Já a visão dele é um pouco diferente. A visão dele é de que nós compartilhamos com um sentido universal uma consciência, que lembra um pouco o que disse Schrödinger, mas na verdade na cabeça dele nós perdemos algumas capacidades e precisaríamos reverter o que ele chama de a queda do homem, né? Lembrando essa versão bíblica de queda do homem. Então no artigo dele, as partes que eu escolhi, que são bem interessantes, dizem o seguinte, eu vou explicando ao longo do texto.
Shawn McCullough, famoso neurocientista, explica a singularidade, né, da consciência e tudo também, da seguinte forma. A singularidade da consciência refere-se a um momento hipotético no futuro, quando a consciência humana, tanto no nível pessoal quanto da espécie, experimenta uma transição abrupta, uma espécie de transição de fase para um estado coletivo de transcendência. Então, sair de uma transição de espécie para uma fase então coletiva é o que ele chama dessa singularidade, né? Que é conceitualmente impossível para nós imaginar como é com nossas atuais habilidades cognitivas limitadas, ele mesmo diz. O termo singularidade, conforme usado no contexto, então aqui, né, é uma analogia à bem conhecida singularidade na física, o buraco negro, onde você não pode ver além do horizonte de eventos porque a luz não pode escapar dele. De maneira semelhante, não podemos ver ou imaginar o que está além da singularidade da consciência porque está além de nossas capacidades cognitivas e imaginativas. Eu consigo fazer até um paralelo aqui, fazendo uma pequena digressão com a teoria caixa de Erwin Laszlo, segundo a qual, então, digamos, o campo M seria o campo dessa consciência mais comum, né, que nós estamos acostumados, e o campo A, o campo acástico, é onde estaria essa consciência singular que nós não podemos ainda captar pelas limitações de nossas capacidades cognitivas e imaginativas, como diz aqui Barclay Powers. Então, acho que faz muito sentido essas conexões. Mas, continuando o texto, a singularidade da consciência não tem relação com a singularidade tecnológica, que envolve a criação de máquinas mais inteligentes que as humanas, né? Que é onde também se usa esse termo. Eu até cheguei a pensar em colocar um artigo sobre essa singularidade tecnológica, mas aí esse vídeo aqui ficaria muito longo. Eu quero fazer um vídeo específico sobre a singularidade em inteligência artificial. Acho que é bem interessante fazer um vídeo em separado depois. Mas continuando o texto, nem é a singularidade da consciência sinônimo do ponto ômega de TA de Chagin, que é um núcleo em torno do qual a consciência de toda a humanidade finalmente se cristalizará. Em vez disso, a singularidade da consciência é um conceito distinto que se refere a uma transcendência coletiva de nossa consciência humana para o próximo nível. Veja, a visão de Erwin Schrödinger sobre singularidade da consciência é de um tipo, e essa de Barclay Powers já é de outro tipo. Tem a ver com um desenvolvimento, uma transcendência coletiva da consciência humana. São duas visões diferentes para o termo singularidade, né? Um propõe que nós temos um aspecto de consciência comum, que é o individual da pessoa, e que existe um outro aspecto que é universal, que é a visão de Schrödinger. Powers e outros, né, que ele cita ao longo do texto dele, dá a ideia de que a singularidade, então, é uma transcendência coletiva que a consciência humana vai atingir ainda. A visão do terceiro indivíduo, que é o Stephen Greer, que vai ser mais adiante, está mais próxima desta aqui também. Mas continuando o texto, para ter uma melhor intuição da singularidade da consciência, imagine se quiser o que um macaco ou um rato experimentaria se de repente sua consciência se tornasse como a de um humano. Antes da transição, ele seria incapaz de imaginar como é ter consciência humana, simplesmente porque está além de suas capacidades cognitivas limitadas. Da mesma maneira, nossa espécie passará por transições tão abruptas na consciência, de tal magnitude que nem mesmo podemos começar a compreender como são esses novos estados de consciência. Isso eu concordo plenamente. A consciência humana é atualmente apenas o universo em um estado semi-sedado, semi-adormecido. Mas o universo logo despertará para si mesmo e perceberá o próximo nível de consciência. Essa é uma visão da teoria integral, embora ele critique nesse texto, vocês vão ver daqui a pouquinho alguns trechos que ele critica, ele é um teórico integral também. Isso lembra muito a visão de Sri Aurobindo, né, no seu livro especificamente sobre isso, que é chamado A Vida Divina, que é um livro muito grande, eu ainda quero fazer um vídeo sobre ele, mas como ele é muito longo, escolher os trechos que valem a pena ser, né, explicados num vídeo não é muito fácil, por isso que até hoje eu ainda não fiz, mas pretendo fazer um vídeo sobre a vida divina de Aurobindo, que entra exatamente nessas questões aqui. Continuando. Na singularidade da consciência, a história como a conhecemos cessará, o universo como experimentamos agora cessará. Considere os estados de consciência mais transcendentes e místicos que já foram experimentados pela humanidade. Eles empalidecerão em comparação com o que está por vir. Mas por que isso? Como assim que o universo vai cessar, a história vai cessar? O que ele quer dizer com isso, gente?
é que a nossa forma de ver o mundo, nessa expansão de consciência que ele prevê aqui, vai ser tão grande, essa expansão, que nós vamos ver as coisas de um outro modo, muito diferente de como vemos agora. Talvez estejamos mais próximos de ver as coisas como elas realmente são. E aí o universo que será observado realmente, né, teoricamente falando, ou filosoficamente falando, será realmente muito diferente. Como ele diz aqui, na singularidade da consciência, nossa consciência será expandida além dos limites de um senso egocêntrico do eu para incluir experiências transpessoais e autoidentidade transcendente. Essa nova existência será uma forma de consciência coletiva e uma forma de consciência individual expandida. Ó, uma forma de consciência coletiva, muito próximo do Schrödinger falando, né, sobre isso, mas também uma forma de consciência individual expandida, que ele retoma a questão do indivíduo nesse processo. Né? Embora pareça uma contradição, essas duas descrições da consciência transcendente são, na verdade, faces opostas da mesma moeda. A singularidade da consciência está tão além de nossa consciência normal que não podemos nem mesmo começar a compreendê-la, muito menos imaginar o que é experimentar diretamente, a menos que nós mesmos experimentemos ou tenhamos experimentado estados transcendentes de matéria. Isso escrito pelo, então, neurocientista Shawn McCullough e que, segundo o autor aqui, saiu do brainmeta.com. Bom, aí vem o autor, né? Tilopa, um lendário fundador Mahasiddha da tradição Mahamudra, dentro do budismo, né, descreve a singularidade da consciência da seguinte forma. A princípio, o yogi sente que sua mente está caindo como uma cachoeira. No meio do curso, como o Ganges, ele flui lenta e suavemente. No final, é um grande e vasto oceano, onde as luzes de criança e mãe se fundem em um. Aqui o Tilopa citado pelo Jack Kornfield, no livro The Song of Mahamudra. Bom, a singularidade da consciência é o resultado final da convergência da meditação budista e taoísta com a neurociência, segundo o Powers aqui, né? O Barclay Powers. Difere substancialmente do ponto ômega do Teilhard de Chardin, que ele fala, e das teorias da singularidade tecnológica, da inteligência artificial, por exemplo, de Ray Kurzweil, que nós vamos ainda ter um vídeo sobre isso, porque não implica um ponto imaginário de emergência no futuro. Em vez disso, a singularidade da consciência pode ser descrita como um modelo neurocientífico da descrição vitalista asiática clássica do despertar ou iluminação espiritual, nas versões convencional e tântrica da teoria da meditação. A transição real para uma hipótese legítima de iluminação, como a união das estruturas físicas, sutis e supersutis do corpo humano, será gradual, segundo ele. Isso lembra muito Aurobindo também. Né? O estabelecimento científico não se precipitará em reconhecer a realidade do corpo supersutil chamado Dharmakaya, que é um termo budista, né? Que tem sido conhecido como Shentai, ou embrião da iluminação na China por milhares de anos como objetivo da meditação. Quando traduzido com sucesso e compreendido cientificamente como um substrato da consciência iluminada criado durante o desenvolvimento embrionário inicial, a singularidade da consciência acabará por descrever o Dharmakaya, ou que ele chama também de face original aqui nesse artigo, né, como o ponto de origem desperto, o estágio de conclusão da meditação e iluminação. Essa não é uma nova descoberta de forma alguma, né, diz Powers. Em vez disso, é uma explicação científica da teoria da meditação budista e taoísta que pode muito bem mudar a história e a definição darwiniana da evolução da consciência. Bom, muito bem. A ideia de que os seres humanos modernos evoluíram ou degeneraram de um estado de consciência muito superior, né, isso é descrito em vários livros antigos de ocultismo e até teosofia, né, descrito como uma idade de ouro pela mitologia e a queda do homem pelas religiões ocidentais, é fundamentalmente incompatível com os conceitos darwinianos de progressão evolutiva. Essa hipótese de um substrato superior de consciência que está adormecido em todos os seres humanos é consistente com os modelos budistas, taoístas e herméticos da evolução da consciência humana. 3 abordagens para a restauração da consciência superior incluem xamanismo, yoga e meditação, qigong
e alquimia interior. Essas práticas de energia interior ocorrem em muitas civilizações e são o foco central das tradições contemplativas que se baseiam no ideal de alcançar a iluminação interior ou despertar espiritual. Embora tenha havido muitos vislumbres científicos do gênio adormecido dentro da mente humana, como na síndrome de Savant, uma explicação neurocientífica clara do nirvana ou iluminação completa, como união dos três corpos, físico, sutil e supersutil, não emergiu para reverter coletivamente o estado contínuo da queda do homem ou inconsciência. Da perspectiva científica, estamos inconscientes sem saber, e incapazes de compreender atualmente que nossa consciência pré-natal ainda está iluminada e permanece adormecida, que é uma visão bem próxima do budismo também. Visto, segundo ele, agora que é a primeira crítica que ele faz à teoria integral de Ken Wilber, visto que a teoria integral confundiu o corpo causal com o Dharmakaya, que é o corpo super sutil, esse modelo de meditação e despertar espiritual não foi explicado com sucesso. Visto que a meditação real é baseada na regressão da consciência ao seu ponto de origem e literalmente observá-la se dissolver no nada, o modelo evolucionário integral distorcido é altamente problemático e impede o despertar espiritual progressivo, que é seu objetivo declarado. Ele vai fazendo ao longo do artigo dele até mais críticas nesse sentido à teoria integral, como nesse trecho aqui. A ideia de que a origem da consciência é iluminada e vista e dissolvida ou devolvida ao vazio no estágio de conclusão da meditação ou yoga tântrica não foi compreendida pela filosofia ou ciência ocidental. Ao longo da história tibetana, o adepto iluminado é descrito como tendo conseguido devolver o Dharmakaya ao vazio. É por isso que o conceito integral de não-dualidade teísta é incompleto. A tentativa de combinar sistemas conflitantes dentro da teoria integral, como ele diz, resultou na perda da experiência direta do estágio de conclusão da meditação, que resulta em vazio, não eu e despertar. O resultado final é a forma como vazio e o vazio como forma. Não Deus é o verdadeiro eu. O conceito ocidental do self é uma interpretação psicológica de uma estrutura sutil do corpo sutil, iluminada e adormecida antes do nascimento, que impede que o objetivo da meditação seja compreendido. No entanto, a alquimia interna também existiu dentro de civilizações que tinham descrições teístas do divino como base, e nesse sentido a face original pode ser descrita como a face de Deus interior, neste sentido. O ideal da teoria integral de unir ciência e espiritualidade oriental e ocidental é válido, mas requer uma superposição de arcabouços vitalistas e materialistas. Segundo ele, isso não foi muito bem sucedido, quando Ken Wilber propôs a sua teoria integral. Da perspectiva dos modelos Dzogchen, Mahamudra, taoístas e herméticos de evolução da consciência completa, existe uma prima matéria iluminada, ou uma primeira matéria. Um projeto genético do início dos tempos adormecido em todos os seres humanos como um substrato da consciência iluminada. Trocando os termos, é mais ou menos isso que realmente diz o Dzogchen e o Mahamudra. A origem da ciência foi a busca pela pedra filosofal, que nunca foi perdida na China e ainda é regularmente alcançada, embora rara, segundo o Barclay Powers. A convergência da meditação e da neurociência levou à reversão potencial da queda do homem, que pode realmente ser descrita como amnésia científica reducionista coletiva, que se recusa a lembrar o embrião da iluminação como a origem iluminada da consciência, que pode ser observada diretamente por qualquer pessoa que atinge o estágio de conclusão da meditação, Qigong ou Yoga Tântrica. Teoricamente, isso significa que o ponto atrator ômega, a singularidade da consciência real, o objeto transcendental que torna o tempo obsoleto, é nossa própria face original, o corpo real da verdade absoluta, o nível mais profundo de nós mesmos. Então, no início do século XXI, a ciência está em processo de redescobrir uma estrutura adormecida do corpo sutil da consciência iluminada pré-nascimento, ou seja, antes do nascimento, o que significa que existe um Buda dentro do primata.
A ideia de que o objetivo da meditação, Qigong, da Yoga Tântrica, é literalmente uma violação de causalidade baseada na recriação interna da concepção, tem o potencial de expandir radicalmente a compreensão pós-moderna da evolução completa da consciência. E daí ele vai falando mais algumas coisas que seriam mais complicadas, né? Mas aqui ele explica quando ele fala dos três corpos, o físico, um corpo sutil e um corpo super sutil, para a gente entender mais um pouquinho o que ele quer dizer com isso. De acordo com muitas tradições esotéricas, o ser humano pode ser dividido em três corpos: físico, sutil e super sutil, chamados de denso, sutil e causal pelo Ken Wilber na sua teoria integral, ou corpo, alma e espírito, também por alguns. Né? A alma é o corpo de sonho, e o espírito está adormecido no primeiro chakra até que ative a glândula pineal no estágio de conclusão do processo alquímico interno. Segundo ele, também se faz isso no Tantra. Né? A descrição alquímica hermética dos três corpos é corpus, anima, espíritus. E o objetivo da iluminação interior completa foi alcançado pela conjunctio, ou conjunção, a união do sutil, anima, e super sutil, espíritus, representado pelas serpentes gêmeas do caduceu. Essa conjunção, como ele diz, que é essa união do sutil com o super sutil. Né? A tradição indo-tibetana do Mahamudra chama a experiência de conjunção, então, de união das luzes da mãe e da criança. O corpo super sutil é chamado de espírito original Wanshen, ou embrião espiritual na alquimia chinesa, o Anthropos do gnosticismo e maniqueísmo e Adam Kadmon no misticismo hebraico. O budismo chama de embrião Tathagata-garbha da iluminação, que aparece como a face original ou Dharmakaya e se dissolve no vazio quando o nirvana é alcançado. As experiências de meditação sem forma unitária de luz clara ou clara-luz, luz branca, não são a experiência real de iluminação completa que abre o tal terceiro olho permanentemente. O conceito real de não dualidade é uma referência direta à experiência da conjunção, que tem sido mal compreendida por muitos professores e estudiosos que não alcançaram o estágio de conclusão da iluminação. Na verdade, a mistura do Advaita Vedanta com o Zen moderno e as tradições da atenção plena resultaram em repetidos cultos espirituais confusos que, sem saber, vitimam seus seguidores usando estruturas psicológicas de evolução da consciência em vez do real despertar fisiológico espiritual. E daí ele vai falar mais coisas nesse sentido, sobre essa singularidade da consciência. Mas aí nós temos um terceiro indivíduo que fala sobre a consciência, que vai misturar um pouco essas duas primeiras visões que eu coloquei para vocês, que eu já falei sobre ele no vídeo, né? Que é esta criatura aqui, Stephen Greer. Vou falar um pouquinho sobre ele aqui. Stephen Macon Greer nasceu em 1955. Ele é um ufólogo americano, né, que fundou o Centro para o Estudo da Inteligência Extraterrestre e o projeto Disclosure, né, que busca a divulgação de supostas informações confidenciais sobre os OVNIs. Então, esse Centro para o Estudo da Inteligência Extraterrestre, ou Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence, C7, né, foi criado então em 1990 para criar uma iniciativa diplomática baseada em pesquisa para contatar civilizações extraterrestres. As declarações oficiais sobre suas intenções também incluíram uma nova categoria de encontros extraterrestres, que seria o contato imediato de quinto grau, ou quinto tipo, CE5, do qual então, eu fiz um vídeo específico, né, que foi o episódio 13 da nossa playlist Ciência Espiritual, que foi Contatados e Ufologia de Quinto Grau. Se vocês quiserem, podem conferir lá, que ficou bem interessante. Então, esse CE5, né, foi definido por Greer como contato iniciado por humanos e ou comunicação com vida extraterrestre. Desde seu início, a organização dele gastou mais de 13,5 milhões de dólares, né, ou mais, então, mais de 5 milhões até, para atingir seus objetivos. Essa organização ela tem mais de 3.000 relatos confirmados de avistamentos de OVNIs por pilotos e mais de 4.000 provas, segundo eles, do que eles descrevem como rastros de aterrissagem, por exemplo.
Então isso se refere a incidentes onde OVNIs supostamente deixaram vestígios de evidência como leituras eletromagnéticas após pousarem na Terra e tudo mais. Em 93, então, ele fundou o Disclosure Project, né, o projeto de divulgação. É um projeto de pesquisa cujo objetivo é divulgar ao público, né, o suposto conhecimento do governo sobre OVNIs, inteligência extraterrestre e sistemas avançados de energia e propulsão. Em 97, Greer, junto com outros membros do C7, incluindo o astronauta da Apollo, Edgar Mitchell, fez uma apresentação em um briefing para membros do Congresso americano. Em 98, Greer desistiu de sua carreira como médico, porque ele originalmente é médico de emergência, em favor do projeto Disclosure. Em maio de 2001, Greer deu uma entrevista coletiva no National Press Club, em Washington, D.C., que contou com a presença de 20 militares aposentados da Força Aérea, da Administração Federal de Aviação e de oficiais de inteligência. E Greer ainda escreveu On Unknowledge, an expose of the world's greatest secret, ou seja, On Unknowledge, de uma exposição do maior segredo do mundo, isso em 2017. O livro também é tema de um documentário de 2017 que tem o mesmo título, que foi dirigido por Michael Mazzola. Muito bem, este é o Dr. Greer. E ele fez então esse doc, que eu acho que é o mais recente dele, o Close Encounters of the Fifth Kind, que eu recomendo para vocês, tem na Netflix e em alguns outros lugares, mas eu já assisti, é bastante interessante e eu recomendo para vocês esse documentário aqui. Bom, e o que é que Greer tem a nos falar sobre a consciência? Tem um material dele, que está no seu site SiriusDisclosure.com, que é um documento em PDF, mas eu vou deixar o link para vocês também, se quiserem acessá-lo. É muito longo, né? Mas eu vou ler partes que eu achei interessantes, que realmente sim tem a ver com o nosso objetivo aqui, em que ele fala sobre a consciência em seus vários níveis e o que ele chama de singularidade. Ele diz o seguinte no texto: o universo está repleto de vida inteligente, o que eu também acho, particularmente. Na verdade, o próprio universo é inteligente e vivo, ou seja, a teoria Gaia de James Lovelock transferida para o universo inteiro, que aliás não é uma teoria nova, não, é uma teoria até bem antiga, na verdade, né? A multiplicidade de vida no universo, embora diversa, é essencialmente uma singularidade. Além da divisão, ele existe no estado unitivo, uma unidade maravilhosa e consciente. Tudo que existe, existe em sua verdadeira natureza como mente pura, indiferenciada e eterna. E ainda, a partir da consciência daquilo que é relativo, encontramos o interior e o exterior, a mente, o corpo, o bem e o mal, a unidade e a separação. A verdade geralmente nasce da contemplação desses paradoxos. Ambas as perspectivas são verdadeiras, mas dependem do nível de consciência do observador. Isso é muito importante. Porque senão vai parecer que tudo é verdadeiro de qualquer jeito e não é bem assim, gente. À medida que refletimos sobre o universo e uma nova cosmologia que explica a existência de formas de vida não humanas avançadas, a lição do paradoxo nos visitará continuamente. Mas se olharmos atentamente com os olhos da unidade, talvez o cosmos nos revele alguns de seus mistérios. Aí ele fala sobre confusão cosmológica. Esse termo descreve melhor o que acontece quando os humanos do século XX, porque o texto foi escrito no século XX ainda, esse é um texto antigo dele, quando os humanos do século XX são confrontados com a existência de formas de vida extraterrestres avançadas. Pois esses seres não são apenas humanos, eles possuem tecnologias que são intrinsecamente misteriosas para nós. É improvável que um povo capaz de viagens interestelares use sinais de micro-ondas para a comunicação ou combustíveis fósseis ou nucleares para a propulsão. Uma vez que um holograma ou laser pareceria mágico para um humano 200 anos atrás, uma grande medida de humildade, paciência científica e cosmológica será necessária para começarmos a compreender essas civilizações, sua tecnologia e, o mais importante, as lições sobre a natureza de realidade que podemos aprender com eles. Além disso, a coexistência de um universo não linear, não local e transcendental com o chamado universo físico
deve ser considerada não apenas em nossa compreensão da cosmologia em geral, mas das manifestações extraterrestres avançadas em particular. Agora eu vou explicar um pouquinho. O que ele quer dizer com um universo não linear? Que é um universo em que o tempo não corre necessariamente do passado para o presente, para o futuro, mas que podem haver linhas de tempo. Não local significa que ele não está num ponto específico, mas ele pode existir em muitas dimensões diferentes. Transcendental, que é onde entra a consciência nesse cálculo dele, porque existe um elemento transcendental que é a explicação da existência de tudo isso, digamos assim. Resumindo, assim, muitos parágrafos que eu talvez tivesse que ler para explicar isso para vocês. Formas de vida biológicas, nós e extraterrestres, possuímos mente e corpo. Cada um de nós manifesta uma realidade que é tanto física quanto espiritual, linear e não local, fixa no tempo e no espaço, mas simultaneamente transcendente. E o que acontece quando a ciência e a tecnologia encontram um ponto de comunicação entre o estado rígido e o estado de espírito unitivo? Seria verdadeiramente confuso tanto para o físico moderno quanto para o filósofo ou teólogo moderno, pois tal salto quântico na compreensão do universo colocaria em estreita relação os reinos mantidos separadamente da ciência e espiritualidade, mente, matéria, corpo e espírito. Quando você inclui nessa situação desconcertante a existência de seres inteligentes não físicos, que embora não possuam um corpo físico, são, no entanto, inteligentes, sencientes e até certo ponto capazes de interagir com humanos biológicos e extraterrestres biológicos, a tendência na cultura popular é descartar esses seres como frutos da imaginação de alguém, pertencer a um sistema de crenças primitivo, ou agrupar todos esses seres, sejam humanos, extraterrestres ou puramente não biológicos, em uma verdadeira miscelânea de entidades indiferenciadas. É óbvio que o risco de profunda confusão cosmológica aumenta exponencialmente à medida que a multiplicidade de formas de vida inteligente é contemplada. Uma nova cosmologia é necessária se quisermos compreender o universo que nos rodeia. Na comunidade OVNI civil, há muita confusão sobre a natureza dos objetos e formas de vida que estão se movendo em nossa realidade de tempo e espaço. Por um lado, encontramos manifestações físicas indiscutíveis, como espaçonaves acidentadas, retornos de radar, fotos e fitas de vídeo verificadas, amostras de metal e formas de vida extraterrestre e biológica de carne e osso, como ele coloca entre aspas. No entanto, por outro lado, encontramos vários relatos de manifestações não lineares desses mesmos objetos e seres. Comunicação telepática, sonhos lúcidos, interações mente-matéria, visão remota, bilocação, levitação e outros. Nenhum estudante objetivo do fenômeno extraterrestre pode ignorar essas numerosas e difundidas manifestações. No entanto, nossa aceitação dessas manifestações realmente requer que repensemos toda a nossa compreensão da realidade. Algumas das tecnologias e capacidades avançadas de civilizações ETs, especialmente aquelas que fazem interface com a mente e o pensamento, podem aparecer de maneiras muito semelhantes aos chamados seres astrais ou espirituais. Na verdade, as manifestações podem ser tão semelhantes que levam muitos a dizer que os seres originários são um e o mesmo. Não é verdade. Nem tudo que reluz é ouro, e semelhança de manifestação não significa semelhança de origem. Adicione a tudo isso o fato de que certos humanos podem manifestar habilidades que são extremamente semelhantes aos seres extraterrestres e astrais. Seres humanos que atingiram níveis espirituais mais avançados, ele quer se referir. Finalmente, vamos adicionar mais um fator a tudo isso, que eu acho importantíssimo, inclusive. Grupos humanos militares e paramilitares secretos que desenvolveram tecnologias e habilidades mentais inatas semelhantes às das civilizações extraterrestres e dos seres espirituais não biológicos. Ainda que esse trecho se refira a muita coisa que é considerada até teoria da conspiração, no terreno militar mais secreto nós realmente não podemos ter uma ideia clara de tudo que está sendo produzido. Não temos realmente como ser ingênuos e dizer que não existe alguma coisa escondida por ali, de forma alguma. Então ele termina ainda dizendo que o universo é um lugar grande e complexo, mas não precisa ser muito difícil de entender. Sua compreensão é auxiliada pela utilização de alguns princípios e conceitos simples. Essa tarefa lembra o antigo ditado sufi: o conhecimento é um único ponto, mas os tolos o multiplicaram. Então, quais seriam os princípios centrais dessa nova
cosmologia, segundo diz Stephen Greer. Ele tem alguns pontos bem interessantes na visão dele, que são, o primeiro deles, a realidade linear e relativa e a realidade não local e não linear existem simultaneamente como realidade. Sua percepção e compreensão dependem totalmente do nível de consciência do observador. Mesmo a matéria física tem um aspecto de sua natureza que é não local, transcendente e consciente, que, na minha opinião, usando a teoria de Erwin Laszlo, estaria no chamado campo A, ou caixa, campo imanifestado, né? Como se diz também. Segundo princípio. Formas de vida biológica consciente e inteligente, seja na Terra ou algum outro planeta, têm realidades físicas bem como realidades espirituais. A mente pura ou consciência ilimitada é inata a todas essas formas de vida. É o máximo denominador comum que todas as vidas compartilham. E essa é uma afirmação muito interessante. Outro princípio. Os seres que não têm corpos biológicos, os chamados seres astrais ou espirituais, dependendo da tradição, né, também são entidades conscientes e inteligentes, e como tais podem interagir com outras formas de vida conscientes, tanto biológicas quanto outras. Em raras ocasiões, eles podem até efetuar uma manifestação física. Mais uma vez, o maior denominador comum que liga esses seres a outras formas de vida é a consciência ilimitada ou mente não local. Interessante, porque isso dá uma boa base para a explicação dos fenômenos mediúnicos, sensitivos e tantos outros. Outro princípio. O universo consiste em aspectos lineares e não lineares ou transcendentes que, embora pareçam paradoxais, existem simultaneamente em todos os pontos do tempo-espaço e não tempo-espaço. Deste ponto de vista, cada ponto no tempo e no espaço existe em todos os outros pontos no tempo e no espaço por meio da qualidade de não localidade. Ainda que seja confuso, é aqui que abre esse espaço para as linhas temporais que eu falei há pouco. E um outro princípio, o conceito de Deus ou de um ser universal e onisciente é ampliado e magnificado, não diminuído, pelo reconhecimento da vasta multiplicidade, diversidade infinita e escopo ilimitado da vida no cosmos. Mas com certeza essas visões que ele e outros dão, quando colocam o conceito de Deus assim, eles estão sendo gentis, porque na verdade numa visão ampla como essa, o velho conceito de Deus fica muito lá para trás, completamente distante do que se pode imaginar em qualquer religião tradicionalmente teísta. Claro que isso flerta muito com o Advaita Vedanta, mas o teísmo do Advaita Vedanta é muito diferente, por exemplo, do teísmo cristão. Né? Se aproxima muito mais disso. Então, como a vida inteligente no universo realmente se manifesta? É a pergunta que ele faz. Aí, mantendo esses conceitos então acima, né, lidos em mente, vamos rever essa diversidade da vida e como os nossos sentidos internos e externos podem percebê-los. Aí ele fala das categorias, né, de vida inteligente, que seriam várias. Ele fala dos chamados tipos biológicos. Quais seriam os tipos, né? Para ele tem os tipos humanos, né, de forma de vida inteligente superior, um corpo biológico, né, existindo na Terra. Formas de vida extraterrestre, né, que são formas superiores inteligentes que podem existir em vários planetas além da Terra. As chamadas formas de vida planetária. O que ele quer dizer com isso? Que seriam seres inteligentes não antropomórficos identificados com um corpo planetário inteiro. Por exemplo, a Terra como Gaia. Né? Outros corpos planetários, solares e galácticos também são considerados organismos conscientes individuais. Na teosofia existe um conceito que explica isso, que é o chamado conceito do logos planetário. Se vocês pesquisarem esse conceito, né, de logos planetário, vão entender o que ele quer dizer com isso aqui. E outras formas de vida biológica. O que ele quer dizer com isso? Na Terra, por exemplo, os cetáceos, né, são altamente inteligentes, mas não humanos. E aí nós nos referimos não só aos cetáceos, mas também, que são as baleias, né, mas também aos golfinhos, né, que também são muito inteligentes. Talvez até aos polvos, né, os cefalópodes. Segundo ele, outros planetas podem possuir corolários, podem possuir outras espécies que se encaixam mais ou menos nessa ideia também. Mas esses biológicos têm vários tipos de manifestações ou apresentações, né? Como eles podem aparecer para os nossos sentidos, esses seres. Aí tem várias formas. Por exemplo, fisicamente, né? Na forma física do corpo, com ou sem uma nave espacial, podemos dizer assim.
Tecnologicamente, seja via rádio, TV, tecnologia avançada deles, envolvendo alguma interface tecnológica entre mente e pensamento, é uma possibilidade. Mentalmente, por telepatia, sonhos lúcidos ou alguma outra interface direta da mente, o que explicaria até algumas chamadas abduções em sonhos, que se tem falado ultimamente, que na verdade é um mero contato telepático em sonhos lúcidos, né, com as pessoas. Projeção em corpo astral, a apresentação de um ser humano, ET ou outra forma de vida biológica em seu componente sutil e não biológico, que pode ser percebida por outra forma de vida biológica em estado de vigília ou sonho. Apresentação causal ou corpo de pensamento. A percepção de outra forma de pensamento biológico em seu aspecto individual mais sutil, a essência do pensamento, corpo, que pode ser projetada sem componentes biológicos ou astrais. E a chamada mente pura ou mente una, one mind, né? O último estágio de unidade. Toda e qualquer forma de vida consciente é essencial, mente não local, pura, ilimitada, e pode ser assim percebida. Então é possível perceber nesse nível qualquer tipo de ser do universo, ele quer dizer. Pode, não quer dizer que vai ser feito, né? Então ele vai falando de vários tipos de percepções, né, que a gente tem também, que são as habilidades, digamos, paranormais, ou ele chama de SIDs também, né, as habilidades psíquicas que nós temos para poder perceber isso. Ele cita vários ali, como os nossos sentidos físicos, obviamente, os 5 sentidos, as capacidades físicas também, habilidades mentais comuns, né, tradicionais, como pensamento, ideação, criatividade, visualização, memória, etc. As habilidades mentais não locais, mas que são chamadas de não tradicionais também, por exemplo, a telepatia, precognição, pós-cognição, visão remota ou sensoriamento remoto. As habilidades do estado de sonho, então, que inclui sonhos lúcidos, por exemplo, sonhos precognitivos, pós-cognitivos, né? A percepção que ele chama de percepção celestial, que é uma habilidade de se perceber aspectos de objetos físicos, telecinesia, teleportação, transmutação, bilocação, materialização e desmaterialização, ainda de forma não tecnológica, mas por habilidade do próprio ser, a experiência fora do corpo, a experiência de quase morte, tantas outras formas que existem, né, nesse sentido. Mas também, segundo ele, existem formas de vida inteligente que são não biológicas. Então, aumentando a complexidade do universo, está a existência de reinos, dimensões e aspectos do cosmos que são inteiramente não lineares e não materiais, como definimos atualmente. Na verdade, mais vastos e complexos do que o universo material físico. Nenhuma cosmologia pode ser completa sem uma tentativa de avaliar inicialmente suas características e manifestações básicas. Como esse aspecto do cosmos pode interagir com o físico tanto para humanos quanto para extraterrestres que vivem em corpos biológicos, é importante considerá-lo e explicar como ele pode se assemelhar e diferir das diversas manifestações de formas de vida biológicas, então, como foi discutido aqui. Aí ele fala de seres astrais ou leves, né, que são de origem terrestre, seja, por exemplo, falecidos, né, que já foram biológicos, de origem não terrestres, então que podem, segundo ele, ser formas biológicas de outros mundos, né, já mortas, ou aqueles originários do chamado reino causal ou astral. Também tem os seres causais ou de pensamento, que existem principalmente como corpos de pensamento, que podem ser também de origem terrestre, de origem não terrestre, e esses astrais, né? E há vários tipos de experiências e habilidades de forma de vida não biológicas também, né, que, segundo ele, podem existir. Bom, aí ele tem várias outras coisas que ele fala nesse artigo dele sobre essas questões da consciência, que são muito interessantes, mas aí nós vamos nos perguntando, né, para poder encerrar esse vídeo, sobre a singularidade da consciência. Se ela é singular mesmo, primeiro que nós vamos ter dificuldade em acreditar que exista apenas na Terra, né, gente? Então, todos nós que acreditamos que existem outros mundos habitados, né, temos que imaginar que existam consciências em vários outros níveis, né? O quanto essas consciências estão espalhadas pelo universo é uma grande pergunta que muitos ufólogos também se fazem. Se o universo tem, sei lá, quantos bilhões de anos, até isso já está sob dúvida, se são 15 bilhões de anos ou muito mais que isso, cada vez essas informações mudam, né, para maior ainda, por um tempo ainda maior.
neste tempo todo, em que nível as consciências, a biologia que se desenvolveu pelo cosmos todo, teve tempo para se desenvolver? A que nível? E no sentido da singularidade de uma consciência que foi se desenvolvendo ao longo de bilhões de anos, em que nível chegou? É isso que é a grande pergunta que tem que ser feita. Eu diria que se chegou num nível inimaginável, como fala o Greer, por exemplo, as coisas já têm que ser bem mais complicadinhas para a gente. Né? Então acho que esse vídeo serve como uma reflexão, na verdade, para a gente poder entender os vários aspectos da consciência. Né? E aí fica com vocês a reavaliação de várias dessas questões aí. Uma visão mais tradicional, como a do Erwin Schrödinger, né? Uma visão um pouco mais mística, como a do Barclay Powers, e uma visão super profunda tecnológica, ufológica, como a do Dr. Steven Greer. Vocês podem escolher o sistema de vocês para entender a consciência, mas nenhum deles acredita que o fenômeno da consciência é produzido simplesmente pela matéria, é um produto do cérebro ou um epifenômeno do cérebro. Nenhum deles acredita nisso. Todos eles têm ideia de algum grau de transcendência no processo. E é esse que é o ponto interessante que eu deixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, inclusive se puderem se tornem membros do nosso canal. E um detalhe importante, eu deixei agora um novo Pix para vocês, que na verdade é o meu e-mail, paystack@gmail.com, para que vocês possam fazer então as doações de vocês diretamente com um modo mais fácil, né? Ao invés de fazer um código complicado como estava antes, usando o meu e-mail vocês conseguem facilmente, né, fazer qualquer doação para a gente pelo banco, né, como vocês quiserem, no valor que vocês bem entenderem também, ok? Então espero que tenham gostado. Na próxima semana eu volto com algum tema muito interessante para vocês. Então, até lá. Vou deixar encerramento para vocês agora aqui.